Muito boa noite, seja bem-vindo ao regresso do Em Debate aqui na TCV, em novo formato. Numa semana damos voz aos partidos com assento parlamentar, naturalmente sobre questões da vida política nacional. E na outra quinta-feira, a jornalista Maria de Jesus Lobo traz temas do Fórum Social para debater com a sociedade civil cabo-verdiana. Nesta edição contamos com a presença dos deputados Euclides Silva, a representar o grupo parlamentar do MPD, Demis Almeida, a representar o grupo parlamentar do PAICV e também o deputado João Santos Luís, em representação dos deputados parlamentares da UCIT. Em cima da mesa, o Orçamento do Estado para 2023, o impasse na eleição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, a situação na Câmara Municipal de São Vicente e também na Câmara Municipal da Praia e ainda prevemos falar dos transportes marítimos nesta edição. Muito boa noite, senhores. Bem-vindos ao regresso do Em Debate. Comecemos então pelo debate sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2023, que acaba de ser discutido entre ontem e parte do dia de hoje, na generalidade no Parlamento. A votação está então marcada para amanhã. Estamos a falar de um orçamento de praticamente 78 milhões de contos. O Governo diz que é um orçamento pensado em proteger as pessoas e as empresas, mas também para relançar a economia e preparar o país para o futuro de maior resiliência e sustentabilidade. Começamos pelo deputado do MPD, Euclides Silva. Os argumentos já foram esgrimidos no Parlamento, mas os partidos da oposição não se mostraram ainda convencidos de que este é o orçamento de Estado que o país precisa para sair da crise e também para que os cabo-verdianos recuperem em 2023 o poder de compra, como defende o seu partido. O que tem a dizer sobre isto? Muito boa Como noite. defende este orçamento? Muito boa noite. Cumprimento a si, os senhores jornalistas, os colegas aqui do painel, mas também cumprimentar os telespectadores lá em casa. De facto, tivemos hoje a discutir o Orçamento de Estado para o próximo ano, que é um orçamento ainda elaborado num contexto ainda da tripla crise que afeta o mundo e particularmente em Cabo Verde, mas é um orçamento ambicioso, um orçamento feito a pensar nas pessoas, é um orçamento inclusivo, é um orçamento, como já tinha dito, focado nas pessoas. Tendo em conta o contexto da crise em que estamos a viver, o Governo pensou e desenhou um orçamento que leva em conta a recuperação dos rendimentos das famílias, nomeadamente as pessoas menos procedentes, nomeadamente pensando neste setor que o Governo vai aumentar, aliás, o salário mínimo de 13 para 14 mil escudos, mas convém aqui realçar que o salário mínimo em 2016 era de 11 mil escudos. Estamos a fazer um progresso neste sentido. É um orçamento que vai aumentar a pensão social do regime não contributivo, é um orçamento que vai aumentar o salário dos funcionários públicos e dos pensionistas, mas é um orçamento também que preocupa com a juventude, é um orçamento que vai continuar a isentar propinas para os estudantes desde o pré-escolar até o ensino superior para pessoas com deficiência, que é uma medida que já vinha de trás, mas uma medida muito importante, porque entendemos que o lugar dos adolescentes e das crianças é nas escolas e a falta de rendimento dos pais não pode ser um impeditivo no acesso à educação, mas é um orçamento também que traz linhas de créditos interessantes para as empresas, para as startups, porque para continuarmos nesta senda de retoma da economia, para criar emprego e mais rendimento às famílias, mas também é um orçamento que preocupa com a juventude. O Governo vai atribuir cerca de 1.200 bolsas de estudos no ensino superior, em linha com aquilo que tem feito nos anos anteriores, e aqui convém realçar que até 2016 havia pouco mais de 400 bolsas de estudos no ensino superior. Para a formação profissional são mais 7 mil vagas disponibilizadas e financiadas por este Governo. Estágios profissionais também há uma dotação para beneficiar mais de
mais de 3 mil jovens com este programa, que é um programa muito odiado pela oposição, mas com uma taxa de empregabilidade no setor do turismo, por exemplo, de 100%, mas também no cômputo geral a taxa de empregabilidade é de cerca de 70%. Na saúde também o governo há rúbricas muito interessantes neste orçamento. Vai ser construído mais 4 centros de saúde de raiz em São Salvador do Mundo, em São Vicente e no Conselho de São Miguel, e etc. Ou seja, é um orçamento que preocupa com diversos setores que mexem com a vida dos cabo-verdianos. Para terminar, no domínio da segurança, por exemplo, vão ser recrutados mais agentes, cerca de 138 agentes da Polícia Nacional, mas também um outro aspecto muito importante. Pese embora estarmos na crise, o governo vai rever a carreira vai promover a carreira de vários setores dos funcionários públicos, ou seja, um orçamento também que vem em linha com aquilo que o governo já tinha feito, que é proteger o país do choque desta tripla crise. Por exemplo, se não fossem as medidas adotadas por este governo, o preço dos bens essenciais, nomeadamente eletricidade, combustíveis, etc., viria um aumento brutal. E essas medidas também são medidas que vão continuar para 2023, conforme está previsto neste orçamento. Demis Almeida, depois deste debate ocorrido entre ontem e hoje, o PSV continua com a percepção que esta proposta de lei do Orçamento do Estado é despesista, irrealista e intransparente, e que o crescimento das despesas é de longe superior ao ritmo do crescimento das receitas? Ora bem, antes de mais, muito boa noite. Gostaria de cumprimentar Jefferson Gomes na sua estreia nesse novo formato, desejando sucessos a si e à televisão de Cabo Verde. Cumprimentar os colegas do painel, os nossos telespectadores. Efetivamente, o país vem vivendo um período, como todos nós sabemos, de crise económica, social. Fala-se reiteradas vezes dessa tripla crise provocada pelas secas sucessivas, pela pandemia da Covid-19 e agora pela guerra na Ucrânia, que cria uma conjuntura de enorme incerteza internacional e com impacto no país. Era, portanto, suposto que, estando o país ainda a recuperar dessas crises e a enfrentar uma conjuntura de enorme incerteza, que tivéssemos um orçamento do Estado com medidas concretas para mitigar os impactos dessa crise, designadamente, e as pessoas que estão lá em casa certamente têm essa percepção, no que toca ao aumento generalizado dos preços dos produtos alimentares de primeiríssima necessidade, designadamente. Todos os consumidores sentem isso, basta irmos ao mercado, ao supermercado, basta adquirirmos quaisquer bens e serviços essenciais para notarmos que há esse aumento real do custo desses bens, mas também dos bens energéticos, designadamente do combustível e do gás, e o preço do gás tem impacto importante no orçamento das famílias. Portanto, era suposto que se adotasse efetivas medidas que mitigassem essa situação, porque as famílias estão, neste momento, numa situação de efetiva redução do seu rendimento, o salário real diminuiu, por causa desta correlação entre a capacidade que as pessoas têm de adquirir bens e serviços e aquilo que recebem, o seu salário nominal, e de facto não conseguimos percepcionar. O colega Euclides referiu uma série de medidas adotadas no âmbito desse Orçamento de Estado, mas não indicou uma que tivesse efetivo impacto na redução dos custos que as famílias, as empresas estão a suportar na sequência destas crises. Associado a essa ausência de medidas efetivas capazes de mitigar as consequências negativas dessa crise, está efetivamente um aumento ou
o manter de uma tendência de aumento dos custos de funcionamento do Estado. E aqui é preciso dizer que isso acontece não porque se está a contratar mais agentes da Polícia Nacional, como aqui referido, ou profissionais de saúde, ou profissionais de educação, ou magistrados, etc., etc., porque o PCV, evidentemente, só pode concordar, não é, quando se prevê de facto, estes recrutamentos que ainda assim serão insuficientes para as necessidades do país. Isso acontece essencialmente porque continuamos a ter uma estrutura do Estado excessivamente pesada, não é? Continuamos a ter um governo gordo, como se sabe, não é? O que põe em causa a ética republicana nestes tempos de crise, em que todos deveriam dar o exemplo, designadamente o governo. Continuamos a ter uma administração pública, ela própria, excessivamente pesada, custosa. Continuamos a ter um governo que prevê no Orçamento do Estado o alimentar de um conjunto de estruturas desnecessárias, não é? Portanto, um governo completamente incapaz de fazer a reforma do Estado, incapaz de fazer a reforma da administração pública, incapaz de fazer a remodelação do governo e dar o exemplo. E, por conta disso, nós temos, de facto, um excessivo peso, não é? Do Estado e da administração nos recursos que são afetos ao orçamento. Recursos estes poderiam ser perfeitamente libertados para medidas de política efetiva que pudessem mitigar estas crises que já fizemos menção. Certo, muito obrigado. Já terá tempo então de continuar. Teremos um tempo de 4 minutos para a primeira questão, em média. Já de seguida falamos com João Santos Luís, deputado da UCID. A UCID já disse que não vai votar favoravelmente o Orçamento do Estado, na generalidade, por não refletir as aspirações dos cabo-verdianos e por ser inadequado à realidade do país. Pode traduzir-nos, então, esta percepção? Com certeza. Muito boa noite, colegas do painel, senhores jornalistas, senhores operadores aqui conosco, os cabo-verdianos também lá em casa e na diáspora. Ora, veja, o Orçamento do Estado para o ano 2023, nós fizemos de facto este debate ontem e hoje. O CID foi muito claro, porque nós, do nosso ponto de vista, esse orçamento, o Governo, efetivamente faz um monte de propagandas. Consideramos este orçamento como um orçamento de propaganda do Governo. Primeiro, porque estamos perante um ano pré-eleitoral em 2023. O Governo, certamente, aproveita, digamos, o Orçamento de Estado de 2023 para preparar, não é? Para preparar as eleições autárquicas. E isto é óbvio. Isto é óbvio, está claramente no orçamento, rúbricas, digamos, que nós consideramos intransparentes. Por exemplo, temos uma rúbrica no orçamento com uma verba de a volta de 4,5 milhões de contos para serviços especializados. Esquecer. Depois nós temos aumentos de rúbricas, por exemplo, em deslocação e estadias, um aumento galopante que no ano passado era a volta de 600 mil contos. Portanto, para o ano de 2023 passa para 700 e tal mil contos, quase 800 mil contos. Portanto, e tanto fora outras rúbricas que nós aqui, portanto, depois teremos oportunidade de dizer. Mas veja, para o CID, um orçamento que concebe uma dívida pública à volta de 133,2% do PIB para do ano 2023. No entanto, quando você ir ao site do Banco Mundial, o Banco Mundial diz que a dívida pública de Cabo Verde terá de ser reduzida a 144% do PIB até 2024. Como é que o Governo aparece a dizer que a dívida pública para 2023 portanto, posicionará em 133%? Portanto, isto é uma falácia e nós pedimos explicações ao Governo e nós não tivemos esta resposta. Mas também quanto ao serviço da dívida. Veja, o país neste momento, aliás, em 2023, segundo o Governo, segundo o relatório do Governo, a dívida pública situará em 26 milhões de contos.
portanto, 33% do orçamento do Estado. E neste 26 milhões de contos, o Governo orçamenta somente 5 milhão e tal de contos. Somente o valor dos juros. Perguntamos ao Governo onde é que vai buscar o dinheiro para ajustar o grosso do pagamento da dívida. Portanto, não responde. Temos um orçamento também que, portanto, em termos de crédito para a economia, orçamenta 4,7% do orçamento para financiamento da economia. Entretanto, em 2022, neste ano que nós estamos, era de 6,1%. Portanto, isso quer dizer que não há, digamos, financiamento da economia. Em termos de reajuste salarial, o Governo discrimina claramente muitos trabalhadores, não é? Portanto, porque aqueles trabalhadores que ganham mais de 69 mil escudos não vão ter aumento. E quando os produtos alimentares estão caros para toda a gente, não é somente para alguns e outros não. Mas, entretanto, mesmo aquelas percentagens que o Governo atribui irão impactar timidamente a vida das pessoas. Porque, veja, uma pessoa que ganha 15 contos vai ter um aumento de 550 escudos no mês, que dá 17 escudos por dia, que não dá um pão, que não dá para comprar um pão. Mas também o Governo engana os cabo-verdianos porque diz que aumentou o salário mínimo de 13 para 14 mil. Coisa mais falsa. É uma falácia. O salário mínimo nacional é de 15 mil escudos. E o Governo discrimina claramente os trabalhadores das câmaras municipais e da administração pública desta categoria. Não mexe nos 15 mil escudos. Anuncia o aumento de 13 para 14 mil no privado, porque na função pública é de 15 mil escudos. Para fechar esta primeira ronda. Rapidamente, só para terminar, veja, a reposição do poder de compra, aí, portanto, não existe. Não existe porque os cabo-verdianos estão a perder o poder de compra desde 2011. Neste momento, portanto, perde a volta de 18%. O Orçamento do Estado de 2023 também não traz uma palavra sobre o mercado de trabalho. Todas as perguntas que o CID fez relativamente a esse orçamento não tiveram respostas. Apresentamos algumas propostas e iremos apresentá-los novamente na especialidade para ver se o Governo terá coragem de responder ao CID e responder os mais de 20 mil, portanto, eleitores que votaram no CID em 2021. Portanto, nós achamos de facto que este orçamento, só para terminar mesmo, esse orçamento é um orçamento que, segundo como já dissemos mesmo, não irá corresponder à expectativa dos cabo-verdianos, porque de facto é um orçamento despesista, não é? Que prepara as eleições para 2024 e, portanto, esquece de facto do grosso, do bem, que é, portanto, governar para pessoas como bem diz o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças. E Euclides Silva, como é que responde então a estas posições? O PSV dizer que não é efetivas medidas para mitigar os efeitos da crise na vida dos cabo-verdianos. A UCIT também a dizer que o Governo é um orçamento de propaganda num ano pré-eleitoral. Bom, a oposição continua no seu estado, a oposição no seu todo continua no seu estado de negação e é estranho que alguém venha aqui dizer que não há medidas para proteger as pessoas. É só para dar um exemplo, se não fossem as medidas de mitigação adotadas pelo Governo, a eletricidade, o preço da eletricidade iria aumentar cerca de 50%. O preço dos combustíveis iria aumentar muito mais daquilo que aumentou, não fossem as medidas adotadas pelo Governo. Fica difícil perceber como é que o colega Demes não percebeu essas medidas. Depois vimos também aqui uma tentação do colega deputado Demes em achar que o PSV pode mandar e decidir a estrutura do Governo e até, se calhar, dar ordens ao próprio Governo e continua a repetir uns chavões a gasto do Governo Gordo, quando o último Governo que o Demes pertenceu tinha basicamente quase o mesmo número dos membros do Governo do atual, talvez porque ele estava nesse governo, era um governo magro e até fitness para ele. Quando se diz que é um governo que temos um orçamento de propaganda, um orçamento pré-eleitoral, eu pergunto, o governo tem que parar de governar porque haverá eleições daqui a 2 anos?
O governo tem que parar de governar, tem que parar de tomar medidas, temos que suspender o país porque há eleições. Eu acho que não. O governo tem um mandato de 5 anos, o governo já cumpriu 1 ano e meio e tem mais 1 ano para... Tem mais 4 anos, mais ou menos, para continuar a implementar o programa sufragado nas urnas pela maioria dos cabo-verdianos. Agora, é um pouco estranho, porque disse que é aumento de salários é apenas para alguns e que quem ganha a partir de 69 mil escudos não tem aumento, mas isso é um pouco injusto, porque quem ganha menos sofre mais com as consequências, com as consequências da crise. E a crise, por favor, tenha a bondade e a paciência de me ouvir, porque eu vi o senhor com muita atenção, espero que tenha também a mesma paciência de me ouvir. Quando tiver o seu tempo, o senhor pode fazer o uso da palavra. A crise afeta a todos, mas convenhamos que quem ganha 15 mil escudos sofre mais. E mais, o governo, desde 2016, tem resolvido várias pendências dos trabalhadores e dos funcionários públicos. E isso é público. Falamos dos professores, que tinham pendências desde 2008, e nós criticámos na altura, estamos já quase a terminar a resolução das pendências com os professores. Implementamos uma nova carreira para os médicos, um novo PCCS para os médicos, enfermeiros, os agentes da Polícia Nacional, Polícia Judiciária e os agentes da segurança prisional, os funcionários de registros notariados, ou seja, um conjunto grande de funcionários públicos viram a sua situação laboral melhorada, com aumentos salariais significativos. Por exemplo, um agente da Polícia Nacional que ganhava 30 e poucos mil escudos, agora ganha a volta de 50 mil escudos. A mesma coisa para um enfermeiro, para o médico e para várias outras categorias, outros funcionários públicos de vários setores. E que tiveram esse aumento e o governo vai dar esse aumento agora, de forma não de modo igual para todos os funcionários públicos, mas vai dar esse aumento que é justamente para repor algum poder de compra dos trabalhadores. Agora, a oposição, em vez de continuar no exercício de apontar dos dedos e a procurar defeitos, deveria fazer um outro exercício, que era apresentar propostas e contribuições concretas para este orçamento. Estivemos hoje, desde ontem, aliás, o dia todo e hoje, o período de manhã todo, a discutir o orçamento. Não vimos propostas. O PSV basicamente nem queria usar o seu tempo no debate para fazer propostas. Se há propostas tão boas do lado da oposição, por que não fazem? Aí o orçamento foi entregue na Assembleia Nacional. Há mais de um mês já foram feitos vários debates para socializar o documento, para discutir, para apresentar propostas. A oposição não apresenta nenhuma proposta e fica num exercício apenas de negação. Haverá espaço para a introdução de propostas da oposição? Claro que há. Há sempre espaços para a introdução de propostas, mas apenas é que nós não vimos essas tais propostas e o governo fica sempre nessa, a oposição fica sempre nessa retórica de negação, nega os factos e aponta apenas defeitos e mais defeitos. Não consegue apresentar qualquer alternativa a este orçamento que, para terminar, digo, é um excelente orçamento, é um orçamento que vai permitir devolver rendimento às famílias, é um orçamento que protege os mais, que protege as pessoas e prepara o país claramente para uma nova largada. Basta ver que no ano passado o país cresceu 7% e este ano há previsão para um crescimento de 8%. Se olharmos para o panorama até a nível internacional, é uma taxa de crescimento, é uma taxa muito, muito boa e para 2023 também há essa perspectiva de haver um bom crescimento na economia cabo-verdiana. Denis Almeida. Ora bem, o crescimento económico, evidentemente, não é garantia nenhuma de que a vida das pessoas melhora. Portanto, o crescimento económico tem que ter impacto real na melhoria da condição de vida das pessoas. Quem teve a oportunidade de assistir ao debate durante os dias de ontem e de hoje pôde apreciar e contemplar as propostas que foram apresentadas em sede de generalidade. É preciso dizer que nós estamos no debate na generalidade do orçamento, que é um debate sobre os aspectos macros do orçamento. As propostas concretas, rúbrica a rúbrica, são apresentadas, como sabe, no debate na especialidade, o que ainda não teve lugar. E o Mas tivemos propostas para a especialidade? Temos várias propostas para a especialidade, tivemos a oportunidade de as apresentar no plenário da Assembleia, algumas durante o debate. No encerramento do debate, o presidente do partido e deputado Rui Semedo teve a oportunidade de fazer um exercício de
de sumário destas propostas. Agora, nós não podemos, Jefferson Gomes, efetivamente relativizar o peso do Estado e o custo deste peso. Repare que quer nos fazer convencer o Sr. Deputado Euclides Silva que a atualização salarial de uma pequena parte da administração pública, não é? E o aumento do salário mínimo em 1000 escudos, não é? São medidas suscetíveis de ter efetivo impacto na retoma do poder de compra ou na melhoria do poder de compra das famílias cabo-verdianas. Nós estaríamos à espera que ele anunciasse um conjunto de medidas fiscais, para fiscais, um conjunto de medidas já anunciadas pelo Governo a nível de compras agrupadas, a nível da logística de transporte dos produtos alimentares de primeira necessidade, a nível não só da estabilização de preço de energia, nomeadamente do gás, mas da sua redução, considerando o impacto que tem no orçamento das famílias. Portanto, não são essas pequenas medidas dirigidas a um segmento exíguo da população cabo-verdiana que irá fazer ou que irá ter o efeito de efetiva reposição do poder de compra dos cabo-verdianos. Relativamente às empresas, o Governo apresenta como solução mais do mesmo, a criação de linhas de crédito com juros bonificados. Mas nós sabemos que as câmaras de comércio, turismo, já disseram que o problema não é este. As empresas estão altamente endividadas, não é? Portanto, é preciso haver medidas de política que ajudem as empresas a enfrentar uma situação de insustentabilidade financeira, não é? Para que possam reestruturar essas dívidas, para que possam encontrar folga para fazer investimentos, para contratar pessoas, para continuar com a sua atividade empresarial e não medidas que, no limite, levarão ao aumento do endividamento das empresas, criando linhas de crédito ainda que bonificados a taxas de juros de 3,5%. Portanto, as medidas que são apresentadas são mais do mesmo, são insuficientes e não são suscetíveis, de facto, de repor o poder de compra das famílias e das pessoas e de fazer com que as empresas consigam recuperar. Vamos ouvir João Santos Luís, as propostas que o MPD pede da UCID ainda para a especialidade. E outra questão é factível um crescimento económico em torno de 4,8% e a inflação situar-se nos 3,8% neste cenário de crise e de incerteza em 2023? Dizer que, ao contrário do que o deputado Euclides disse, este orçamento não devolve o rendimento às famílias. E vou explicar, vou dar só 2 exemplos para ver. Os pensionistas do regime não contributivo, ou seja, os idosos com 60 anos ou a partir de 60 anos, não têm tostão de aumento. Vão ficar nos 6.000 escudos. Entretanto, o seu governo prometeu desde 2016 aumentá-lo para 7.500 escudos. Aumentou de 5 para 6 e lá ficou. Portanto, em 2023, esta classe não vai ter nenhum aumento. Os pensionistas do regime contributivo vão também ter um aumento que não vai impactar em nada de forma positiva nas suas vidas. E nós, da UCID, há muito tempo, estamos a pedir ao Governo para nivelar a pensão a pensão dos pensionistas do regime contributivo para os níveis do salário mínimo. O Governo não faz. Portanto, a vida também destas pessoas, tanto estas mais vulneráveis, o orçamento não devolve, de facto, rendimento a estas famílias. E mesmo para aquelas categorias que o Governo tenta fazer, através do Orçamento de Estado, o reajuste salarial, portanto, este orçamento não lhes vai devolver o rendimento. Porque o valor é tão diminuto, mas tão diminuto, que as pessoas não vão sentir este aumento. Veja qual é o preço que está neste momento os produtos da primeira necessidade. Exorbitantes.
Como disse bem o colega Demis Lobo, portanto, o preço dos produtos é tão alto, mas tão alto, que o Governo nada faz neste orçamento para minimizar um pouco, para garantir, de facto, o poder de compra para 2023 para os cabo-verdianos. Não faz. Veja, mas também nós temos que dizer aqui, uma questão que foi aqui levantada, o crescimento económico, isto é interessante, porque o crescimento económico no país, em Cabo Verde, não impacta na vida das pessoas. Normalmente não faz isso. Eu fico estupefacto quando o Sr. Ministro, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e o próprio Sr. Ministro do Mar, no Parlamento, ontem e hoje, fizeram propostas megalonas. Propostas que em 2023 eu tenho a certeza que não vão cumprir metade das promessas que fizeram no Parlamento ontem e hoje. Porque nós estamos a viver num cenário de crise, um cenário difícil. Nós não podemos estar a fazer promessas, quer dizer, da forma como o Vice-Primeiro-Ministro fez e o próprio do Ministro do Mar fez no Parlamento, só para enganar pessoas. Isto é enganar pessoas, enganar os cabo-verdianos para que os cabo-verdianos possam entender que, de facto, o orçamento é bom orçamento, mas não é. O crescimento económico, Jefferson Gomes, deve, em princípio, impactar na qualidade de vida das pessoas. Mas em Cabo Verde, o crescimento económico não tem feito este papel. Mas diz que, só para terminar, a resolução das pendências, portanto, falou na resolução das pendências dos professores. Eu devo aqui lembrar o deputado Euclides que a resolução das pendências não é somente dos professores. O Governo também deve lembrar que os ex-trabalhadores da EMPA, o Governo ainda deve cerca de 600 e tal mil contos aos ex-trabalhadores da EMPA. Isto também é uma pendência, que o Governo não fala nisto. Portanto, portanto, seria de bom tom o Governo, como o Governo não gosta de dívidas, não é? Não gosta de ver pessoas, e é um Governo que gosta fala em foco das pessoas, que pague estes trabalhadores os seus dinheiros, porque o património da EMPA já foi todo vendido e essas pessoas nunca viram a cor do dinheiro para término de pagamento. Portanto, sejam sérios e digam aos cabo-verdianos, o orçamento que nós estamos a apresentar é um orçamento que o país pode dar aos cabo-verdianos, mas não vai devolver coisa nenhuma, não vai devolver os rendimentos às famílias cabo-verdianas, não vai. Muito obrigado. Vamos passar para uma outra questão, mas penso que o Euclides quer responder rapidamente. Um minuto. Quando a oposição em uníssono diz que esse orçamento não vai devolver rendimentos e que não preocupa com a camada mais desfavorecida, é só para lembrar aos dois que o rendimento social, a pensão do regime não contributivo que o último colega acabou de falar, no orçamento está previsto um aumento de mais 3, neste orçamento vai beneficiar mais 3 mil novos pensionistas que vão ter rendimentos ou não. O rendimento social de inclusão vai beneficiar mais 5 mil famílias. Essas famílias vão ter rendimentos ou não. O senhor deputado pediu para sermos sérios, mas também temos que ser sérios na análise. Quanto ao crescimento económico, o orçamento de 2022 previu para este ano um crescimento à volta de 4%. Qual é o impacto na vida das pessoas? Mas a execução, os dados que temos até este momento, dão-nos a perspectiva de um crescimento à volta de 12%. O resultado é na melhoria de condições de vida dos cabo-verdianos, os investimentos em curso, a retoma do PRAC vai criar mais empregos nos centros urbanos, e quando se fala que as pendências não são só professores, claro que não, eu aqui citei polícia, citei enfermeiros, citei médicos, eu acho que o meu colega também deve ter um pouco mais de atenção e perceber o que é que aqui é dito. O orçamento sei que tem muitas páginas, dá trabalho ler, mas convenhamos que se foquemos um pouco e ter um pouco de paciência para ler e ver todas as exigências que estás aqui a fazer. O crescimento económico teve reflexo nos investimentos em curso, a retoma do PRA, só confirma, portanto, se essas apenas são um as exemplo que eu dei. Não conseguiu dar outras. Se essas são as consequências do aumento do crescimento económico, está de facto a dar-nos razão em como esse crescimento não tem efetivo impacto na melhoria da condição de vida das pessoas. Esse crescimento não teve nenhum impacto na redução do alto custo de vida que os cabo-verdianos estão a enfrentar. Não teve nenhum impacto na reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, na redução dos preços dos produtos alimentares de primeiríssima necessidade e dos produtos energéticos. Portanto, essas medidas
na atual conjuntura, são absolutamente prioritárias. Absolutamente prioritárias. E não há medidas tomadas no âmbito desse Orçamento de Estado com vista a, efetivamente, mitigar essa situação que tende a agravar, infelizmente. Um minuto. Não, rapidamente dizer que é o próprio deputado Euclides é que diz que o aumento que o Governo, portanto, está a fazer em 2023 é injusto para as pessoas que, portanto, ganham mais que 69 mil escudos. Ou seja, o deputado Euclides diz que é discriminatório. Não fui eu que disse. Mas, veja, o crescimento que você está a dizer, que está a crescer, vai crescer 12% ou cresceu 7%, é um crescimento baseado somente apenas no consumo. E é por isso que não impacta, efetivamente, na vida das pessoas. Mas dizer que o governo, de facto, é bom nisto. O senhor vice-primeiro-ministro é muito bom nisto. Apresenta um orçamento com pompas e circunstâncias, foi a São Vicente, apresentou o orçamento em nome do MPD, não é? Quando devia apresentar o orçamento para toda a população de São Vicente. Não é? Em São Vicente, apresentou somente para os militantes do MPD, porque já sabe que somente os militantes do MPD que vão aprovar e que vão dar palmas nesse orçamento. O evento era público, o senhor podia ir lá assistir. Não, mas não, convidou somente os militantes do MPD. Então, não, só para terminar mesmo, só para dizer... também pode organizar o seu evento, convidar quem quiser. Só para dizer mesmo que, só para repetir e terminar e dizer que o crescimento económico, portanto, no país não impacta na vida das pessoas. É um crescimento baseado no consumo, apenas no consumo, e este crescimento, de facto, quando é baseado somente no consumo, não tem nenhum impacto na qualidade de vida das pessoas. Muito bem, falemos agora da eleição dos órgãos externos à Assembleia Nacional, que tarda em acontecer. O MPD e o PAICV, principalmente, não se entendem, e a UCIT disse também que não foi nem tida nem achada sobre a matéria. Há acusações de violação de acordos entre as bancadas, acusações de golpe contra golpe. Há uma questão também de interpretação. O MPD entende que deve-se eleger a lista e o PAICV nomes individualmente. Há responsáveis de órgãos que têm o mandato já expirado há algum tempo. Lembrando, por exemplo, também que o próprio Presidente da República já lançou um apelo ao entendimento urgente dos partidos na eleição dos órgãos externos ao Parlamento, afirmando que não é aceitável que se mantenham com mandatos prorrogados durante anos. Começamos nesta ronda pelo deputado que representa o PAICV, Demis Almeida. Continuam as negociações, haverá fumo branco até pelo menos o final deste ano em relação à eleição dos órgãos externos? Por nossa parte, sim. Como é que, desde finais de outubro até agora, como é que têm sido as negociações? Ora bem, já há um entendimento em relação às listas? Jefferson Gomes, a eleição de titulares de órgãos externos à Assembleia Nacional exige, sobretudo, dos maiores grupos parlamentares, entendimentos, considerando que essa eleição é feita, como se sabe, por uma votação secreta que acontece no Parlamento, por uma maioria qualificada, 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. De maneira que, pelo menos, os grupos parlamentares do PAICV e do MPD têm que chegar a entendimento relativamente a estes nomes, e para tal é preciso que as negociações sejam norteadas pela boa-fé, pelo sentido institucional e de Estado e pelo sentido de compromisso. O grupo parlamentar do PAICV chegou a entendimento com o grupo parlamentar do MPD relativamente aos titulares dos cargos externos que foram a voto. Tanto assim é que, em sede de conferência de representantes, decidiram conjuntamente agendar a eleição desses titulares. Qual foi o nosso espanto quando, antes desta eleição, pediu-se uma suspensão dos trabalhos e tivemos a informação fidedigna de que o Movimento para a Democracia preparava-se para chumbar
um dos nomes que já estava consensualizado. Por falta de acordo com o MPD e idoneidade da pessoa? Havia acordo. Havia acordo. É preciso dizer, não houvesse acordo, não teria havido o agendamento da matéria para ser discutida, para ser votada no plenário da Assembleia Nacional. Bom, diante desta informação, o que o PICV fez foi, primeiro, em sede da plenária, reivindicar a nossa interpretação do regimento, em como referiu que nós entendemos que deve haver a votação no nome, mas não. Nós entendemos exatamente o contrário. Foi isso que defendemos e que o MPD recusou. De se votar em listas plurinominais completas, não é, de candidatos a esses órgãos externos, mas de se votar na lista. Admitamos que uma lista tem 4 nomes, vota-se sim, não ou abstenção na lista, garantindo que os nomes que foram consensualizados, todos passariam. Foi esta posição que o presidente do PICV assumiu na plenária. Isto está gravado, está filmado, e o MPD recusou esta interpretação, dizendo que não, que deveria haver a votação, apesar das listas serem plurinominais e completas, deveria haver votações uninominais. Em cada lista se votaria em cada nome sim, não ou abstenção. E porquê que o MPD tomou esta posição? Precisamente porque preparava-se para chumbar um dos nomes que já estavam consensualizados. Para o grupo parlamentar do PICV, as negociações se fazem nome a nome. Mas o consenso se consegue relativamente a todos os nomes. Não havendo consenso relativamente a um nome, não há consenso. E, portanto, se nós chegamos a acordo, alcançamos o consenso, fomos à Conferência de Representantes, agendamos a matéria, em momento nenhum o Movimento para a Democracia nos comunicou de forma formal que tinha objeções que lhe levaria a chumbar um dos nomes, até porque se o Movimento para a Democracia nos fizesse tal comunicação, nós não concordaríamos com o agendamento, porque não haveria consenso. Teríamos de continuar as negociações para que houvesse consenso. Bom, e então, tendo o Movimento para a Democracia tomado a decisão de votar uninominalmente, precisamente para chumbar um dos nomes que havíamos proposto, nós decidimos votar nos nossos nomes, reservando, no entanto, o direito de, se todos os nomes passarem, poderia perfeitamente haver uma segunda votação e viabilizaríamos todos os nomes propostos pelo Movimento para a Democracia. Acontece que o processo acabou por ser suspenso, porque, entretanto, o Movimento para a Democracia, em mais uma interpretação criativa do regimento, entendeu que, para além dos nomes serem votados por maioria qualificada de 2/3, também as resoluções onde constam os nomes tinham que ser votados por maioria de 2/3. O Sr. Presidente da Assembleia Nacional, corretamente, entendeu suspender o processo. Mas o PICV, reitero, está totalmente aberto a concluir esse processo, ainda este ano, sim, na base da boa-fé, do sentido institucional e do sentido de compromisso. João Santos, elucide neste imbróglio. Então, veja, é mesmo estranho, não é? Porque nós acabamos por verificar que, de facto, há muita falsidade quando as pessoas... Não há muita seriedade e há muita falsidade quando as pessoas, digamos, quando os grupos parlamentares combinam e depois chegam, portanto, no momento da votação e todos eles, portanto, fazem, como é, já temos esqueci o nome, o termo, fazem batota uns aos outros. Quer dizer, aqui, portanto, nós condenamos de facto essas atitudes. Para já temos que alertar que, para além daqueles nomes, daqueles órgãos, existem mais, existe a CNE, a ARC, a Provedoria da Justiça, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a todos estes que devem ser eleitos pelo Parlamento e, como tal, deve ter um amplo consenso. As pessoas devem agir com seriedade, porque, de facto, o que está em jogo, e veja que neste momento, eu creio crer que as pessoas que constavam, portanto, que já tinham sido contactadas, creio crer que já não estão interessados. Já não estão interessados. O que querá dizer que o processo irá iniciar novamente tudo de novo.
Quer dizer, é mais um trabalho que ir-se-á fazer à volta dessa questão. E são órgãos, são pessoas que estão à frente de instituições que já ultrapassaram, portanto, o tempo e devem ser substituídos. De forma que nós da UCID, para além de, portanto, até hoje nós não fomos nem tidos nem achados neste processo, achamos que é um erro. Achamos que é um erro. Porque no Parlamento existem 3 partidos, independentemente, portanto, do número de deputados, existem 3 partidos no Parlamento. E nós, desde há muito tempo, nós temos chamado a atenção da Assembleia Nacional, dos sujeitos parlamentares, para essa questão. Portanto, a UCID deve, do nosso ponto de vista, deve ser contactada, deve opinar, mesmo que nós não quisermos indicar nomes, mas deve-nos indicar, deve-nos dar a lista dos nomes para nós podermos saber em quem nós vamos votar, portanto, na hora da votação. Mas pronto, eu espero que essa questão irá ser resolvida, porque já viram, os 2 grupos parlamentares já viram que, de facto, têm a necessidade de meter a UCID na engrenagem neste tipo de trabalho. Porque a UCID, sendo um partido que tem o menor número de deputados, se calhar consegue aproximar os 2 que têm maior número de deputados. Ser um papel de moderador. Exatamente. Para nós não, para que o Parlamento saia, de facto, com uma imagem muito denegrida. E quando digo o Parlamento, não é somente os deputados dos grupos parlamentares do MPD e do PCV que saem. Portanto, somos todos os deputados. É o Parlamento. De forma que nós pedimos muita ponderação, muita calma para os 2 grupos parlamentares, para agirem com seriedade nestas matérias e noutras matérias também, porque, de facto, essas atitudes só mancham, portanto, o Parlamento. E nós não queremos que isso aconteça. Euclides Silva, da parte do MPD, até ao final do ano, será possível esse entendimento? Da parte do MPD, há total abertura e o histórico... Mesmo mantendo o PICV com o nome? O histórico do MPD prova isso mesmo. No passado, o MPD na oposição já fez acordos de regimes com o PSV, já fez acordos que eram precisos 2/3. Recordo a revisão constitucional de 2010, a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional e a Provedoria da Justiça e entre outros órgãos. O MPD na oposição fez um acordo com o PSV. É verdade que com este PSV até ainda não conseguimos fechar esses acordos porque o PSV neste processo tem se comportado, diga-se de passagem, um pouco de uma forma deselegante. O MPD, o deputado Demos disse que o MPD nunca comunicou, isso é falso. O MPD comunicou muito cedo ao PSV que há um nome que, no entender do MPD, não cumpre com os requisitos de idoneidade exigidos pela Constituição. E o MPD informou isso atempadamente ao PSV. Por causa disso, a eleição foi adiada 2 vezes. Então, não há aqui nenhum fator surpresa ou o PSV nem teve nenhuma informação de fonte fidedigna. Foi o líder parlamentar do MPD que comunicou ao líder parlamentar do PSV que nós temos reticências em relação ao nome. O que aconteceu é que o PSV, como o colega deputado João Santos lhe diz, o PSV parece que está a jogar batata, que todos os métodos são válidos. Porque o PSV em nenhum momento informou ao MPD que ia votar contra, ou seja, o PSV dá um contragolpe, ou seja lá o que é que eles aplicaram, como o DM disse aqui, para ver como é que o MPD vota depois para vir votar. Isso não é ser sério. Nas negociações, isso não é ser sério. Eu nasci no interior e o meu avô sempre dizia, palavra do homem, bale. Homem aqui dá-se palavra, bale. E o PSV deu a sua palavra e foi fazer, ok, vamos votar contra, se eles votaram a favor dos nossos nomes, nós vamos votar. Isso não funciona. O PSV podia perfeitamente dizer, olha, não votamos os vossos nomes e nós fazíamos uma nova análise. O PSV, em momento algum, disse isso. Quanto ao método de votação, nós fazemos a nossa interpretação do regimento, que de facto há 2 artigos contraditórios, mas o Demos é jurista e sabe melhor do que eu. É na aplicação da lei que nós constatamos as lacunas da própria lei. Mas não é pelo facto das eleições serem nominais que o MPD ia voltar atrás naquilo que deu a sua palavra. Prova disso é que o MPD votou. E o PSV não votou. E como alguém já disse, pelo facto do PSV ter surgido nas matas e na guerrilha, está habituado a golpes e contra-golpes. O PSV desconfia da sua própria sombra. Porque o MPD deu a sua palavra, o MPD cumpriu, votou todos os nomes do PSV. Há um nome que nós temos reservas
E nós continuamos com reserva, senhores jornalistas. Há linhas vermelhas. E em relação a este nome, nós comunicamos todas as razões ao PSV em devido tempo. E eu acho que o DEMS também tem essa informação. Não houve nenhuma fonte fidedigna. Foi o líder parlamentar do MPD que comunicou, e nem sequer que comunicou ao líder parlamentar do PSV, que há um nome que nós tínhamos reservas. O que é normal numa negociação. Temos uma reserva em relação ao nome. Dissemos ao PSV. O PSV quis insistir no nome. Dissemos que votávamos contra aquele nome. Quanto ao resto, nós não tínhamos nenhuma reserva e votamos. O PSV não indicou agora a razão porque que o PSV votou contra todos os outros nomes. O PSV também tem que explicar isso para os cabo-verdianos. Só dizer que deu um contragolpe, isso não funciona. Mas, apesar de tudo isso, o MPD vai continuar aberto, vai continuar disponível, vai tentar procurar consensos para eleger os titulares dos órgãos externos da Assembleia Nacional. Mas apelamos ao PSV também, que tenha aqui um pouco de responsabilidades, porque se o PSV tem reservas em relação a nomes apresentados pelo MPD, o PSV deve dizer ao MPD e não dar contragolpes quando não havia golpes nenhum em curso. Temes, Almeida, 2 minutos, porque ainda temos mais 2 questões. Nessas negociações, nunca as partes estão em absoluto acordo relativamente aos nomes. O PSV também tinha reservas relativamente a nomes apresentados pelo MPD. A questão que o MPD põe é a idoneidade de uma das pessoas. Uma questão, nós também podíamos colocar questões de idoneidade. Mas não colocaram, nós colocamos. E colocamos sim. Questões de idoneidade ou questões de... nós tínhamos também reservas relativamente a nomes propostos pelo Movimento para a Democracia. A questão não é esta, não é haver reservas. Se eu lhe digo, tenho reservas, mas aceito os nomes, o pacote dos nomes propostos, é uma coisa. Se eu lhe digo, tenho reservas e este nome não o aceitamos de maneira nenhuma, isso é outra coisa. Eu sou vice-presidente do grupo parlamentar do PSV, nunca tive qualquer informação de que o MPD iria chumbar um dos nomes. Ter reservas é uma coisa. Não aceitar categoricamente é outra. Portanto, se quer o grupo parlamentar do PSV, quer o do MPD, chegam a um acordo relativamente a um pacote de nomes, ainda que ambos tenham reservas relativamente a nomes que pertençam a esse pacote, não é? Mas se chegam a um acordo quanto ao pacote, é porque essas reservas não são inultrapassáveis. Não é? Se votamos nos nomes do Movimento para a Democracia, não é porque consideramos que são as pessoas ideais para aquela função. Portanto, no processo de negociação, há cedências. Tivesse o MPD dito de forma expressa, este nome não aceitamos. Se for a votos, será chumbado. Não haveria acordo. Nós continuaríamos as negociações. E o PSV teria abertura para rever eventuais nomes, se notasse que, para o MPD, era um risco vermelho determinado nome. Teria abertura para o fazer. Mas ali não houve lealdade. Não houve lealdade na medida em que não se afirmou de forma expressa que as reservas eram inultrapassáveis e, portanto, não votariam no nome. Isso nunca foi dito. Nunca. Nem ao líder parlamentar, nem a ninguém do grupo parlamentar. Eu sou, repito, vice-presidente do grupo parlamentar, nunca tive esta informação. João Santos. E, portanto, chumbando um nome, chumba-se o consenso, porque o consenso se consegue com todos os nomes. Estas regras são absolutamente basilares em processos negociais como estes. Então, nós continuamos a pedir, digamos, ponderação, seriedade e, sobretudo, calma aos 2 grupos parlamentares, porque, de facto, têm a maior parte dos deputados no Parlamento e a maioria reforçada, portanto, terá que, obrigatoriamente, chegar-se a um acordo entre os 2 para, efetivamente, conseguir ultrapassar estas situações. Mas, como eu disse inicialmente, eu tenho as dúvidas que as pessoas contactadas já estarão disponíveis. Se calhar terão que iniciar o processo de novo, terão que ir contactar pelo menos 50% das pessoas, terá que ser, portanto, um novo contacto. E eu tenho as minhas dúvidas se daqui até fim do ano conseguem fazer isto, porque, de facto, é um processo, não é? É um processo que tanto um como outro, ambas as partes, neste caso o MPD e o PCV,
devem, portanto, se tratar juntamente de pessoas interessadas, não é? E com o perfil adequado para, digamos, assumir aquelas funções. De forma que nós pedimos celeridade de facto, porque o Sr. Presidente da República tem razão quando pede, digamos, celeridade e responsabilidade ao Parlamento, não é? Nesse aspecto. Ele tem razão e qualquer cabo-verdiano que atento vê claramente que os grupos parlamentares do PCV e do MPD devem ter uma outra atitude relativamente a essa questão. E outras questões, tanto que dizem respeito, digamos, à nação cabo-verdiana, porque, veja, nós fomos eleitos, todos fomos eleitos pelo povo, e nós devemos este respeito ao povo de Cabo Verde. Nós não podemos estar a posicionarmos da forma como posicionamos na sessão do final do mês de outubro, porque, de facto, não dignifica, volto a dizer, essas atitudes de golpe e contra-golpes não dignificam o Parlamento cabo-verdiano. E, portanto, nós estamos esperançados, deputados Gilcito, estamos esperançados que, de uma próxima vez que forem aos acordos, que cheguem ao consenso e que, portanto, com toda a calma, cheguem ao acordo possível para que, de facto, as instituições do país, um país considerado democrático, não é? Ou no processo de consolidação democrática, possa ter instituições democráticas a funcionar sem percalços. Euclides Silva, para rematarmos esta questão. Sim, para terminar, o DEMS veio a me dar razão, porque de facto eu sou vice-presidente do grupo parlamentar desde o início do mandato, com o líder anterior e com a liderança atual, portanto estou na posse de toda a informação sobre o processo negociado. Tanto o anterior líder havia comunicado ao líder parlamentar do PCV que o MPD não aceitava aquele nome, e o MPD fundamentou por que não aceitava aquele nome. Primeiro porque os titulares dos órgãos dos conselhos superiores têm imunidade. Há uma pessoa que tem uma investigação contra si em curso e nós comunicamos esse facto ao PSV que não aceitaríamos aquele nome porque, no nosso entendimento, não é que nós acreditamos piamente na inocência até que o trânsito em julgado, mas nós entendemos que um órgão de governo no setor da justiça não deve ter lá uma pessoa que é investigada pela justiça, porque amanhã essa pessoa é inocentada. As pessoas vão dizer só foi inocentado porque era um membro dos conselhos. Isso também não fica bem nem para essa pessoa, porque ele quer ser inocentado porque provou por A mais B que é inocente. Ou então, nós entendemos que as imunidades, as pessoas não devem se escudar na imunidade para deixar de se responder na justiça. E esses factos foram todos comunicados atempadamente ao PCV. E o PCV, em momento algum, mostrou as suas reservas reservas insanáveis em relação aos nomes apontados pelo MPD, até que quando nos surpreendeu na plenária com o seu sentido de voto e que o PCV tem dificuldades em justificar, porque dar um golpe para depois ver se o MPD votar os nomes deles, pedir uma nova votação, não faz qualquer sentido, porque nós, quando negociamos, é com boa fé e a nossa palavra é para ser levada até o fim. Se calhar, da próxima, nas negociações com o PSV, é para mandar sempre cartas registradas com recibo de entrega, com as nossas exposições, para que o PSV não venha aqui dizer aquilo que nós não dissemos, porque nós somos frontais e temos as nossas linhas vermelhas que não iremos ultrapassar. Esperamos, piamente, que o PSV reveja a sua posição, porque Cabo Verde precisa desses órgãos externos e Cabo Verde espera de nós uma outra atitude, e o MPD na oposição já colaborou com o PSV em diversos assuntos. Nós também esperamos que o PSV tenha sentido de estar, que ponha também o interesse de Cabo Verde e dos cabo-verdianos acima dos seus interesses meramente calculistas, táticos e partidários, como fizeram na última votação. Passemos à frente, porque estamos realmente muito pressionados pelo tempo. E outra questão que tem agitado a atualidade política cabo-verdiana prende-se com a situação na Câmara Municipal de São Vicente, a falta de entendimento entre os partidos da oposição e o Presidente Augusto Neves. Na gestão da Câmara Municipal de São Vicente continua então na agenda mediática. Apenas para pontuar que o MPD venceu as eleições 25 de outubro de 2020 em São Vicente, sem maioria absoluta. Na Câmara conseguiu 4 mandatos, o CIT 3 e o PICV 2, portanto a oposição tem maioria. Nos últimos tempos muita coisa aconteceu.
Haverá ainda espaço, começamos pelo deputado que representa o CID, João Santos, haverá ainda espaço para o diálogo entre as partes e para a recuperação do tempo perdido com o bloqueio a que a instituição está sujeita, ou as intercalares são inevitáveis? Olha, relativamente a essa questão, nós queremos aqui dizer que, de facto, no mês de outubro de 2020, 25 de outubro de 2020, o povo de São Vicente disse: a Câmara de São Vicente terá que ser governada de forma equilibrada, o poder deverá ser partilhado, portanto, nesta governação que de 2020 a 2024. Esta foi a expressão do povo de São Vicente nas urnas. Mas nós entendemos, consideramos que, infelizmente, em Cabo Verde ainda há políticos que não conseguem partilhar o poder. Têm este problema de partilha de poder. E isto é muito grave na democracia, mas muito grave, gravíssimo. Nós estamos num processo de consolidação, o país está num processo de consolidação democrática. Os atores políticos devem, é uma obrigação, porque quem está na política porque quer, não é obrigado a estar lá, não é? Está lá porque quer servir, quer levar a sua experiência, a sua capacidade para servir o povo. Então, tanto os atores, não estou a dizer somente São Vicente, há outros também, devem ter a capacidade de partilhar o poder quando o povo não deu maioria absoluta. Porque, senão, as coisas não funcionam. Veja, de facto, tem havido este impasse na Câmara Municipal de São Vicente. O Presidente da Câmara, todas as vezes que nós, ao CID, nós reunimos com ele, mas todas as vezes ele diz que sim, vamos resolver, vamos ultrapassar. Mas é aquele momento. É aquele momento. Depois, quando se chega em hora H, portanto, faz tudo ao contrário. Ou seja, ele é um dos atores políticos do país que não está minimamente preparado para partilhar o poder. E, como eu disse, isto é muito grave para a democracia. Muito grave. Nós estamos convictos que, para além de já, portanto, há ações que já estão na alçada da Justiça, não é? O Tribunal de Comarca de São Vicente, mas ainda nós não perdemos a esperança de que, de facto, nós entendemos que o diálogo deverá prevalecer sobre todas as situações neste sentido. Nós, a UCID tem procurado o diálogo com o Presidente da Câmara a todo custo. O antigo Presidente da UCID, portanto, reuniu com o Presidente da Câmara várias vezes. Eu, quando fui eleito, em março de 2022, também já fiz duas ou três reuniões com o Presidente da Câmara. Portanto, no momento, ele aceita sim, vamos, mas depois nada. Portanto, eu espero que, sinceramente, espero que as coisas possam terminar por bem. Nós, como eu disse, queremos diálogo, até porque temos procurado muitas vezes este diálogo e ainda estamos esperançados que este diálogo apareça, que, portanto, o Presidente da Câmara tenha esta sensibilidade de partilha do poder e consiga, efetivamente, travar, portanto, essa questão, portanto, de autoritarismo e, portanto, a ideia de não partilhar o poder e pensar que ele foi eleito com a maioria suficiente, que não foi, até porque eu acho que no país, em Cabo Verde, já é a hora mesmo de o povo pensar, de facto, em partilhar o poder entre os diversos atores políticos. Primeiro, para testar quem é quem. Portanto, em 2020 foi um teste que o povo de São Vicente fez. Portanto, mostrou que o Presidente da Câmara está a mostrar claramente que não consegue. Não consegue conviver com... Não consegue. Porque se conseguisse, portanto, teria, de facto, a situação não teria chegado onde chegou. De forma que nós entendemos que as maiorias absolutas devem ser, portanto, muito bom. Portanto, aliás, é uma condição sine qua non para governação. Mas não maiorias absolutas eleitas. Maiorias absolutas construídas. E isto, portanto, os atores políticos, como eu já disse,
Portanto, devem ter esta sensibilidade, devem ver que estão a ver num Estado de direito democrático e, como tal, não devem tentar o poder a todo custo, porque assim não dá. Quando o povo decidir, portanto, está decidido. E agora, nós não podemos defraudar o povo. E é o que o Presidente da Câmara e, portanto, os vereadores também estão a fazer ao povo de São Vicente. Vamos dar a palavra ao deputado Euclides Silva. Há aqui um problema de partilha de poder. Há ainda espaço também para diálogo ou a mesma questão, as eleições intercalares são inevitáveis? Eu acredito que não. Os mandatos são para serem levados até o fim e acho que temos que nos habituar também com essa ideia de que os mandatos são para serem cumpridos e não vale a pena tentar arranjar expedientes e outro tipo de coisas para chegarem ao poder antes de tempo. Mas ouvindo a intervenção do presidente da UCID, que é o segundo partido mais votado em São Vicente, fico até de boca aberta, porque a UCID já partilhou o poder com o MPD em São Vicente desde 2004. E então, com o MPD desde 2004, e já aí, em vários anos, foi com o mesmo presidente da Câmara e o mesmo presidente da UCID, se entenderam muito bem. O MPD cresceu, a UCID também cresceu, porque a UCID era a terceira força política, passou a segunda. Eu acho que este crescimento fez mal ao UCID, porque a UCID, se calhar, perdeu um pouco da humildade com o crescimento que teve em São Vicente, porque é este mesmo presidente que se entendeu durante largos anos com a própria UCID, porque a UCID não mudou tanto. O antigo presidente foi, inclusive, vereador do atual presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Isso mostra que o presidente da Câmara Municipal de São Vicente consegue sim dialogar, consegue sim partilhar o poder, porque partilhou com a UCID em mais de um mandato, com a mesma UCID. Mas, até mesmo numa relação de divórcio, de separação, nós não podemos achar que a razão está apenas de um lado e que do outro lado não há razão. Daí que os partidos da oposição em São Vicente, que têm maioria na Câmara e na Assembleia Municipal, também devem fazer da sua parte para que haja governabilidade em São Vicente, porque não estão a prejudicar, não é o Presidente da Câmara Municipal que estão a prejudicar, não é o MPD que estão a prejudicar uma ilha inteira quando eles estão a pôr pura e simplesmente os seus interesses à frente dos interesses dos municípios. Talvez porque o CID cresceu, ultrapassou o PCV, estão a achar que agora, tem que dificultar a vida da Câmara Municipal de São Vicente, tem que boicotar o funcionamento da Câmara para ver se consegue antecipar a sua vez de chegar ao primeiro partido político em São Vicente. Mas essa análise pode ser um pouco, pode estar equivocado, porque repare, em 2022 todos os instrumentos da Câmara Municipal foram aprovados, orçamento, plano de atividade foram aprovados e a Câmara tem todos esses instrumentos aprovados e está a funcionar. Os instrumentos para 2022 deram entradas a tempo, infelizmente a oposição não quis colaborar e não foi aprovado, mas acho que ainda há espaço para diálogo, como já tinha dito, a razão nunca está apenas de um lado e a disponibilidade para negociar não pode estar só do lado do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, mas todos os vereadores que foram eleitos pelo povo também têm responsabilidade na procura de consenso para a governabilidade da ilha de São Vicente. E para terminar, é o mesmo Presidente da Câmara, é o mesmo partido, o MPD, que desde 2004 tem governado em coligação com a UCID. O Presidente da UCID não pode vir aqui com esta narrativa que é impossível partilhar o poder com o MPD, porque a UCID partilhou durante vários anos e funcionou muito bem. Prova disso que o CID ultrapassou o PSV, que tinha um discurso contrário. Demis Almeida. Jefferson, 30 segundos para dizer que, relativamente à questão anterior, que evidentemente o PSV sempre apresentou-se às negociações para os órgãos externos da Assembleia Nacional com total sentido de Estado. Relativamente às reservas do MPD, quanto a um nome, é preciso deixar claro, uma vez mais, que o MPD nunca disse de forma explícita que chumbaria este nome. É preciso dizer que este nome já era membro desse órgão externo há vários anos. É preciso dizer que a imunidade que tem não lhe afasta de, eventualmente, para já não lhe faz o seu princípio de presunção de inocência, mas de se apresentar à Justiça. E, portanto, os argumentos apresentados pelo MPD são absolutamente falaciosos e inaceitáveis. Houvesse o MPD sido claro, dito que não votaria este nome, o PSV continuaria as negociações e, eventualmente, substituiria o nome para permitir o consenso. Relativamente à situação
existente na Câmara Municipal de São Vicente. Bom, é preciso, antes de mais, pontuarmos o seguinte. O atual sistema de governo nas autarquias locais permite que o Presidente da Câmara eleito não tenha maioria nem na Câmara, nem na Assembleia Municipal. Em São Vicente, como sabemos, a maioria na Assembleia Municipal é relativa do MPD, portanto, os deputados do PSV e do UCID juntos constituem a maioria absoluta. Aliás, a Presidente da Assembleia Municipal é da UCID. Na Câmara Municipal, idem aspas. Portanto, o Presidente da Câmara, apesar de ser Presidente da Câmara, não tem, no conjunto dele e dos vereadores, a maioria. E, portanto, espera-se da parte do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente a assunção de especiais deveres de busca do diálogo, de consensos, de cumprimento da regularidade administrativa, de respeito pelas leis que disciplinam o funcionamento das autarquias locais, nomeadamente da Câmara Municipal de São Vicente. A inspeção ordenada pelo Governo à Câmara Municipal de São Vicente demonstra que têm sido cometidas ilegalidades gravíssimas, suscetíveis de conduzir à dissolução dos órgãos autárquicos. Inspeção do Governo, ordenada pelo Governo e homologada pela Senhora Ministra da Coesão Territorial. Que a Câmara Municipal de São Vicente, em termos formais, durante o ano 2022, não reuniu uma única vez. Não remeteu, em termos formais, portanto, reuniu-se em violação da lei e da regularidade administrativa. Não remeteu à Assembleia Nacional o relatório de contas, Municipal. de gerência, à Assembleia Municipal, não remeteu, portanto, o programa de atividades, etc. Portanto, impedindo que a Assembleia Municipal, por sua vez, possa também desempenhar as suas funções. Ora bem, nós consideramos que as eleições intercalares não são uma inevitabilidade e que, portanto, há margem para haver, de facto, diálogo, concertação, mas consideramos que, tendo a Câmara Municipal de São Vicente um presidente, sendo ele presidente eleito, ele tem especiais deveres de busca do diálogo e do consenso. Portanto, tem que reunir a Câmara de forma regular, de forma periódica, como manda a lei. Não pode confundir as competências próprias do Presidente, que é um órgão, com as competências próprias da Câmara Municipal. Deve respeitar as competências dos vereadores, que têm pelouros, que têm responsabilidades, criar as condições que possam trabalhar e aceitar que na Câmara Municipal não tem maioria. Não é? E, portanto, as decisões que demandam deliberação da Câmara Municipal são decididas segundo o princípio da maioria e, não tendo ele a maioria, tem que tentar os consensos que são necessários para que o órgão possa funcionar. Negociar. E, portanto, ele, no nosso entendimento, é uma peça-chave para que haja diálogo, para que haja concertação, e ele tem especiais deveres, como Presidente de Câmara, de promover estes mesmos diálogos e concertação para que a Câmara possa funcionar nos termos legais. E rapidamente, que já estamos praticamente na reta final deste programa, penso que o último tópico deverá ficar para uma outra oportunidade, mas João Santos, Euclides Silva fala que o UCID já trabalhou com a Câmara do MPD e que, pelo crescimento, perdeu a humildade. O que é que... Não, é o contrário. É o contrário. Quem perdeu e que não tem humildade é o Presidente da Câmara. Aqui é claro. De facto, o ex-presidente da UCID já foi vereador da Câmara Municipal, trabalhou com a ex-presidente da Câmara Municipal. Não, o atual trabalhou muito pouco, porque depois saiu, ficou somente no Parlamento. Entrou, portanto, outra pessoa. Agora, na verdade, que em 2012 a 2016, portanto, nós conseguimos eleger um secretário municipal e, portanto, tínhamos 2 vereadores na Câmara Municipal. Nós
com os dois vereadores, o MPD, se a memória não me falha, tinha 4 ou 5, já não me lembro. Portanto, de 2012 a 2016, porque em 2016, portanto, a Câmara funcionou com os 9 vereadores. 16 a 20 foi com 9 vereadores. Portanto, e assim que o Presidente da Câmara gosta. Portanto, todos os vereadores para ele poder, digamos, fazer o que bem quer e da forma como quer. Mas na democracia é verdade, é verdade. Portanto, é verdade. Eu, quando disse que, portanto, há atores políticos que não sabem, não conseguem partilhar o poder, estou a especificar. É claro que a anterior Presidente da Câmara, a doutora Isaura Gomes, o perfil era totalmente diferente. Totalmente diferente. Portanto, depois de 2010, que a doutora Isaura, portanto, saiu da Câmara Municipal, portanto, praticamente o diálogo acabou. Então, por que fizeram a coligação em 2012 com o MPD? Nós não fizemos acordo. Não fizemos acordo com o MPD, portanto, de 2012 a 2016. Não foi feito nenhum acordo. O acordo foi feito de 2008 a 2012 e não de 2012 a 2016. 2012 com também. a Isaura Cardoso. O atual presidente governou também sem maioria, 12, 16 mas com o apoio da UCID. nós não fizemos nenhum acordo. Isaura Gomes. Com o apoio da UCID. Com o apoio da UCID, com a Presidente Isaura Gomes. Portanto, com o Presidente Augusto Neves, é completamente difícil. É difícil. E, portanto, você, é claro que você tem que defender, de facto, portanto, o vosso Presidente, o Presidente da Câmara de São Vicente, do MPD. É claro que aqui eu não posso estranhar. Mas veja que, portanto, você, portanto, sabe perfeitamente que o quão tem sido difícil, portanto, trabalhar com Augusto. Aliás, prova é que, tanto como disse bem o colega deputado Demis Lobo, que houve uma averiguação por parte do Governo e que, portanto, o Presidente da Câmara não respeita, digamos, as recomendações, portanto, da tutela. Não respeita. Em vez de atuar de acordo com as recomendações, portanto, resolve, digamos, responder que diz que não concorda porque assim... Não, é para corrigir. É para corrigir de acordo com as recomendações. Mas não o fez. Quer dizer, não tem interesse. O problema é que é o Estatuto de Municípios, não é? Você sabe, eu sei também, portanto, e ao lado de nós tem um jurista, o Estatuto de Municípios dá muito poder, só para terminar, dá muito poder ao Presidente da Câmara. Mas poder demasiado. Demasiado. E ele apercebe-se disso e, portanto, faz o que anda a fazer, a abusar, portanto, do poder que é do povo. Nem o poder não é dele. Os pelouros não é dele, o poder não é dele. O poder é do povo. O povo é que dá poder. Portanto, nós temos que, de facto, colocar os interesses pessoais de lado e colocar, de facto, os interesses do município de São Vicente à frente. E o Augusto Neves não está a fazer isto. Como é que reage? Não, primeiro é para refrescar a memória o presidente da UCID. De 2012 a 2016, o MPD em São Vicente não teve a maioria absoluta e governou. O UCID, inclusive, teve vereadores a tempo inteiro na Câmara a suportar a governação do presidente Augusto Neves. Tempo inteiro, não. Há vereadores, os vereadores da UCID, inclusive, a informação que tenho, posso buscar para a memória, houve vereadores um a meio tempo e outro a tempo inteiro, que foi substituir o presidente da UCID, que saiu. Mais de 2010 a 2012, o presidente da Câmara também foi Augusto Neves, e o então presidente da UCID era vereador. O CID apoiou o MPD, governou em coligação com o MPD de 2004 a 2016. O MPD só teve maioria absoluta em 2016. Portanto, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente pode ter todos os tipos de defeitos, mas um homem que conseguiu 10 anos a se entender com o partido, não podemos estar ali a atribuir. Ele perdeu a humildade. Nós, esqueci de dizer permite. Quem perdeu a humildade é o CID, que não está a saber lidar com o crescimento. Mas permita concluir o meu raciocínio. Portanto, nós, na EPD, nós defendemos sempre a legalidade e as inspeções existem, que é para fazerem as inspeções, e houve uma inspeção, sim, e o relatório foi enviado à Câmara Municipal, o relatório também foi publicado na página do Governo, porque nós somos pela legalidade. Mas assiste também ao Presidente da Câmara exercer o contraditório. Nós estamos em democracia e o senhor não pode achar que o Presidente não deve exercer o seu contraditório. Nós somos pela legalidade. Mas, senhor jornalista, também os problemas não existem apenas na Câmara Municipal de São Vicente. E, por exemplo, na Câmara Municipal da Praia, há ilegalidades gravíssimas. Exatamente, é também um tema que nós queríamos trazer para este debate, mas estamos pressionados. E só para concluir, tenho ainda os meus minutos, posso usar.
por exemplo, quando o Presidente altera um orçamento aprovado pela Assembleia Municipal no gabinete e publica. Há ilegalidades gravíssimas quando o Presidente da Assembleia Municipal proíbe um deputado de votar para exercer um voto de qualidade que não sei onde que eles inventaram. E a situação na praia é diferente de São Vicente, porque aqui o PSV tem a maioria, o PSV elegeu 5 vereadores. E também a Câmara não reúne. O relatório quanto à gerência 2022 não foi apreciado pela Assembleia Municipal, ninguém conhece, ninguém sabe onde é que os dinheiros foram aplicados, nem nada. E nós não podemos também ser seletivos. Falar de São Vicente, sim, temos que falar. A legalidade é para cumprir, mas... Não, eu estou a falar para os colegas, não é para os senhores jornalistas, e que são situações também gravíssimas que têm que ser averiguadas. Certo. Já entramos na esfera da Câmara Municipal da Praia. Bom, podemos todos constatar que há de facto... esta ameaça de impugnação do orçamento da Câmara Municipal. Que não tem fundamentação no nosso entendimento, mas já e que está em lá debate vamos. Na Assembleia Municipal. Está em debate. Já lá vamos. Bom, podemos notar uma absoluta contradição das posições do Sr. Deputado Euclides Silva relativamente à Câmara de São Vicente, que há um relatório ordenado por um membro de governo que tem a tutela da legalidade sobre as autarquias locais, que identifica um conjunto de ilegalidades graves neste relatório, que faz um conjunto de recomendações, não é? Para que se cumpra a legalidade, e o Sr. Deputado entende que se deve exercer o contraditório da legalidade. O contraditório da legalidade há de ser combater ilegalidades. Não, por amor de Deus. Essas recomendações devem ser atendidas. Ponto. Porque a inspeção não foi feita por nenhum político. A inspeção foi feita por técnicos, não é? Que julgamos competentes, que fizeram uma apreciação objetiva e fizeram um conjunto de recomendações que, ao que parece, o MPD em São Vicente está a contestar, ao ponto de dizer que o relatório e as recomendações são parciais, o que é gravíssimo, não é? Porque é uma crítica que está a fazer ao próprio governo, que supostamente suporta do ponto de vista político, porque o relatório, como dissemos, é homologado pelo governo. E depois vem dizer que há um conjunto de ilegalidades gravíssimas na Câmara Municipal da Praia, quando não há. No caso da Câmara Municipal da Praia, você não tem nenhum relatório que ateste essas tais ilegalidades gravíssimas. Havendo eventuais ilegalidades, existem órgãos próprios que devem tomar ciência dos mesmos e agir em conformidade. Não é aqui, num programa da televisão, que vai dizer que há ilegalidades gravíssimas, até porque não tem legitimidade para o fazer. Relativamente ao orçamento do município da Praia, o MPD insiste na ideia de que o orçamento tem que ser aprovado na Câmara Municipal e só depois remetido para a Assembleia Municipal, não é? O que de facto não tem correspondência com a lei. Efetivamente, os estatutos dos municípios, que são 1995, previam que há leituras que dizem que há ambiguidades nas leis. Nós entendemos que não, e já justificarei porquê. Os estatutos são de 1995. 2. São uma lei geral, porque disciplinam uma pluralidade de matérias relativamente às atribuições municipais e às competências dos seus órgãos. Prevêem que os anteprojetos dos orçamentos são apresentados pelo Presidente da Câmara à Câmara Municipal para serem votados e remetidos à Assembleia Municipal. A Lei das Finanças Locais, que é de 2005, portanto é lei nova, muito mais recente, por um lado, e a lei especial, porque só regula matérias relativas às finanças das autarquias locais, prevê o contrário. Prevê que a proposta e não o anteprojeto do orçamento é da competência do Presidente da Câmara, que é um órgão das autarquias locais, e que o Presidente da Câmara remete a proposta do orçamento para a Câmara Municipal para efeitos de apreciação. Portanto, a Câmara aprecia, a Câmara não vota, e feita a apreciação, é remetida essa proposta para a Assembleia Municipal para efeitos de
de votação. Portanto, é isto Já aqui ultrapassamos o nosso em causa e queríamos também, em e todos relação os pareceres à jurídicos sobre Câmara essa Municipal da matéria Praia, são unânimes em como o procedimento são todas tem sido matérias o que ainda correto. vão dar aso a mais debates, em próximos debates aqui na TCV e na atualidade informativa cabo-verdiana, mas não sairia do programa sem também ouvir o representante do CID em relação a esta matéria na Câmara Municipal da Praia. De facto, há aqui, portanto, uma controvérsia entre o Estatuto de Municípios e, portanto, a Lei das Finanças Locais, que deve ser dirimido, deve ser interpretado, muito bem interpretado, porque, de facto, um fala em aprovar, outro fala em apreciar. E aí, portanto, mas também, eu acho que na Câmara Municipal da Praia, o PICV ganhou a Câmara com a maioria absoluta, a maioria sim, com a maioria, tem 5 vereadores, pelo menos tem a responsabilidade de reunir os 5 vereadores e não ter nenhum problema, portanto, do tipo na Câmara Municipal. Eu quando vejo que, tanto os 4 vereadores, inclusive o Presidente da Câmara, somente eles numa reunião da Câmara Municipal, e, portanto, eu fico pasmo, porque, de facto, o PCVI, de facto, devia resolver este problema para pelo menos, sair desta situação. Porque existe um vereador do PCV, portanto, que faz parte do elenco do Presidente da Câmara, que não participa. E isto é grave. Eu acho que isto, tanto cabe ao PCV e os seus vereadores fazerem o melhor para, de facto, ultrapassarem esta situação, porque, de facto, é uma situação diferente da de São Vicente. Eu penso que aqui tem de ultrapassar esta situação, até porque, semelhante a São Vicente, é a praia que fica prejudicada com toda esta situação. A aprovação do orçamento deverá acontecer amanhã, portanto, haverá tempo ainda para... As atas atestam que todos os vereadores participaram e apreciaram a proposta do orçamento. A votação deverá ser amanhã. Sr. Jornalista, um minuto para pontuar aqui duas coisas. Para fecharmos. E, primeiro, o Presidente da Câmara é um órgão singular, não pode aprovar orçamento. Quem aprova o orçamento é um órgão colegial. E eu não sou jurista, mas eu creio que a Lei de Finanças Locais... É o órgão colegial, a Assembleia Municipal, não é a Câmara Municipal. Tenha a bondade de me escutar. A Lei de Finanças Locais, quando, na minha opinião, regula como é que é executado e é feito o orçamento, não a sua aprovação. Isso vem na lei geral, que é o Estatuto dos Municípios. Mas eu nem tinha falado desse assunto. Tinha falado de uma outra ilegalidade, que é a Assembleia Municipal aprovar um orçamento e o senhor Presidente, no seu gabinete, adulterar e publicar um orçamento contrário, um orçamento ilegal, porque não foi aprovado pela Assembleia Municipal. O senhor disse, e bem, que não há um relatório sobre a Câmara Municipal da Praia, mas houve 3 inspeções e nós estamos a aguardar pacientemente pelos relatórios. Mas as ilegalidades são vistas a olho nu, senhor deputado. Tenha bondade de me escutar, porque escutei a senhora com muita atenção. O senhor, que é jurista, sabe que o Presidente da Câmara não pode adulterar um orçamento no seu gabinete e publicar. Isso é ilegal. Isso é crime. Mas isso o senhor é que está a afirmar. Sim, mas é verdade. Foi publicado. É só ir no boletim oficial. É só ir ao boletim oficial e comparar o orçamento. Os órgãos competentes terão que aprovar. Exatamente. Estamos a aguardar com serenidade. Outra coisa é um presidente da Câmara proibir um vereador ou a presidente da Assembleia Municipal proibir um deputado municipal de votar quando todos têm que votar para aplicar voto de qualidade que não existe. Isso também é uma ilegalidade. Isso é público. É facto. E nós não podemos estar aqui a passar com paninhos quentes. Nós do MPD somos pela legalidade, independentemente de quem for, se é do MPD ou do PSV. E estamos também ali, estamos serenamente a aguardar. Isso não é público, não é facto. São as suas alegações. Não são as minhas alegações. Fica por aqui. Debate na votação na Assembleia Municipal, a Presidente exerce o voto de qualidade. Não tem Muito obrigado pela vossa presença neste debate. Fica então por aqui esta edição do Em Debate, que regressou então às antenas da TCV. Agradecemos aos senhores deputados pela participação e a si que nos segue e acompanhou em casa. Para a semana estará aqui a jornalista Maria de Jesus Lopo com temas do Fórum Social para mais debates aqui na TCV. Foi um prazer, muito boa noite e até daqui a alguns dias.